Vamos de palavra no dia de hoje. Deus ele tem uma palavra para a sua vida nesse dia. E eu quero compartilhar no dia de hoje que existem prisões espirituais mentais agindo na vida de muitas pessoas e muitas pessoas não se dão conta disso. Deus ele tem uma vida extraordinária, maravilhosa, abençoada, preparada para a nossa vida. E às vezes as prisões invisíveis mentais têm impedido de que você viva os planos do Senhor para a sua vida. Então hoje o Senhor ele me trouxe uma palavra e eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje que falou bastante forte no meu coração, né? E quando o Senhor ele traz assim uma palavra, ele toca fortemente em mim para que eu venha compartilhar com vocês. E o Senhor me trouxe uma palavra aqui que está no livro de Romanos 12, capítulo 2, que diz assim, ó: renove a sua mente para que você venha experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor sobre a sua vida. E esse convite que Deus ele fez para mim, e eu estou compartilhando hoje com vocês, no dia de hoje, é um convite para que a gente entre na contramão do mundo, né? O mundo ele está ansioso, ele está com pressa, ele está acelerado e principalmente essa ansiedade ela é gerada por um medo excessivo do futuro que às vezes nem vai chegar na nossa vida. Então o inimigo ele tem a mania de aprisionar mentes num futuro que muitas vezes ele nem vai chegar. Mas Deus ele convida você nesse dia para que você viva o hoje. Se você viver o hoje e permitir que o Senhor cuide do futuro, aquilo que o Senhor tem preparado na sua vida vai se cumprir. Então, hoje eu acordei com esse pensamento no meu coração, porque o inimigo ele convida a gente a acelerar, a fazer, a correr. E hoje Deus ele colocou no meu coração esse intuito, né, essa vontade de desacelerar, né, de viver, de respirar e principalmente de confiar na vontade dele para as nossas vidas. Então, Deus ele me tocou no meu coração para dizer que a vida que você está vivendo hoje, a vida que eu estou vivendo hoje, nada mais é do que um reflexo daquilo que nós acreditamos que é real. Então o Senhor, ele nos deu, sabe o quê? A capacidade de criar a nossa própria realidade. E o inimigo, sabendo disso, né, que nós somos filhos de Deus e criadores da nossa própria realidade, ele cria ilusões emocionais e prisões para que você viva preso naquilo que não existe. O medo, ele não existe. Você está criando medo, né? A dúvida também não existe. Você está criando a dúvida. A preguiça, então tudo nós criamos. Então tudo começa na nossa mente. Então existem fortalezas invisíveis, mentais e prisões, a qual o inimigo ele prende a nossa vida e às vezes a gente nem dá conta que nós estamos presos. E é simplesmente apenas querer sair e se libertar. Mas isso só acontece nessa libertação quando nós meditamos na palavra do Senhor. Então não tem como mudar fora se você não mudar dentro de você a sua mente. A maneira como você vê, a maneira como você crê em Deus, a maneira como você se vê, a sua identidade no Senhor, a maneira como você vê as pessoas. Então tudo reflete fora, mas tudo isso é um reflexo de dentro. Tudo começa dentro. Então Deus ele me trouxe aqui para dizer que quanto mais nós aprendemos a respeito, né, do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, né? Depois que Jesus ele morreu, ele ressuscitou. E aí a gente começa a mergulhar no Evangelho, né, no novo. A nossa vida, naturalmente, ela começa a se tornar nova também. E isso está acontecendo na minha vida de uma maneira tão grande que antes eu buscava a felicidade fora, mas depois que eu comecei a buscar, né, aquilo que eu precisava em Deus, no Evangelho de Jesus, Deus ele me completou tanto
que a alegria do Senhor se tornou tão grande na minha vida, né? Que isso começou a se refletir fora. Então Deus, ele me tocou no coração para dizer aqui, ó, quanto mais nós aprendemos, né, sobre Jesus, quanto mais nós renovamos a nossa mente, mas o Senhor traz clareza, claridade à nossa vida. Ele é como se fosse uma bússola, né? Quando a gente está perdido, o Senhor, ele nos mostra a direção. Quando realmente nós queremos encontrar a verdadeira paz e alegria, nós encontramos na palavra de Deus, através de Jesus e nesse Novo Testamento. Então, toda a culpa, né? O Senhor Deus, ele tira a culpa, o Senhor tira a condenação, o Senhor tira o peso do pecado, o Senhor tira as mentiras, o Senhor, ele apaga o nosso passado e principalmente o Senhor nos dá força para que a gente viva verdadeiramente uma vida significativa, prazerosa, uma vida feliz e alegre com a presença do Senhor. Então, quanto mais você se fortalecer e se alimentar da presença do Senhor, mais a sua vida ela vai ficar completa e cheia de alegria, de felicidade, de significativo e principalmente de esperança, né? E Deus, ele também tocou no meu coração falando que à medida em que nós vamos lendo, né, que a gente vai meditando, que a gente vai buscando, né, o Senhor, ele vai se revelando. Por isso que existe uma palavra na Bíblia que diz assim, ó: todo aquele que buscar me acharia, e todo aquele que batesse na porta, o Senhor Deus, ele abre essa porta. Então, se essa palavra chegou até você, eu sei que essa palavra tem endereço certo, né? O Senhor, ele pode e ele vai mudar totalmente, né? A sua vida, o seu caminho, a sua mente, os seus sentimentos, os seus relacionamentos e principalmente o Senhor, ele traz, sabe o que? Um refrigério, um descanso para a sua alma. Mas isso acontece à medida em que você medita na palavra do Senhor. Então, nesse livro de Romanos 12:2 diz assim, ó: renove a sua mente. E esse renovo é um convite diário que o Senhor, ele faz para a nossa vida, né? É uma decisão de que a gente venha acordar, tirar tempo com o Senhor, lermos a palavra, meditar naquilo a qual o Senhor tem para a nossa vida, porque todos os dias o Senhor tem algo para nos ensinar. Todos os dias o Senhor tem algo novo para que você venha aprender. Todos os dias o Senhor tem algo que você não sabe que Ele deseja te mostrar. Então eu quero que você pense nessa palavra no dia de hoje, porque o Senhor me diz, né? Tocou no meu coração para te dizer, através desse vídeo, para que você vá na contramão do mundo, né? Ao contrário da ansiedade, ao contrário dos pensamentos ruins, ao contrário do medo, ao contrário da vergonha, ao contrário da preguiça, ao contrário até mesmo da sua própria carne, né? Porque é uma luta diária entre a nossa carne e o nosso espírito, né? Por isso que o Senhor diz que aquele que nós alimentarmos mais vencerá. Então, se você alimenta a sua carne, né? Você vai ficar triste, desanimado, desanimada. Mas quando você mais alimenta o seu espírito, mais o Senhor, ele te fortalece, mais o Senhor, ele te alegra, mais o Senhor te completa, mais o Senhor traz plenitude à sua vida, né? Então, medite nessa palavra no dia de hoje. Deus tocou muito forte no meu coração para que eu viesse ligar a câmera, gravar essa palavra para a sua vida nesse dia, porque eu tenho certeza que essa palavra tem direcionamento certo, né? O Senhor diz assim, ó: a vida que você tanto procura, a vida que você tanto quer, a vida que você tanto espera, começa hoje, através daquilo que você alimenta a sua mente. Tudo começa por dentro, para depois se refletir fora. Então comece hoje a alimentar a sua vida com a palavra do Senhor. Comece a ler o livro de Mateus, né, do Novo Testamento, que eu tenho certeza que o Senhor, Deus, ele vai falar muito sobre você, né? Sobre a sua vida, sobre aquilo que você precisa aprender do Senhor, tá bom? Medite nessa palavra no dia de hoje, né? O reino do Senhor, Deus, ele é implantado na nossa mente, na nossa vida,
à medida em que nós investimos tempo com Ele. Às vezes nós investimos tempo mais na tristeza, mais na ansiedade, mais no medo, mais nas pessoas, a qual não tem nada a ver com aquilo que o Senhor Ele tem para você. E hoje o Senhor faz um convite para você: invista tempo com Ele, invista tempo no relacionamento com Ele, invista tempo de qualidade na presença dEle, orando, chorando, abrindo o seu coração, conversando com o Senhor e principalmente, obedecendo os comandos a qual o Senhor vai trazer sobre a sua vida. Às vezes o Senhor, Ele traz um comando que a princípio para a gente não vai ter o entendimento daquilo, Mas é nessa hora que é necessário a gente usar a nossa fé. Se o Senhor está falando para você abrir mão de algo, confie no Senhor, abra mão desse algo. Mas se hoje o Senhor, Ele está falando sobre a sua vida, que é para você começar a renovar a sua mente, investir tempo com Ele, através da oração, da leitura da palavra, lendo o Evangelho de Mateus, comece a fazer hoje. Porque às vezes você nem sabe, mas às vezes é um pequeno início, é um pequeno começo, algo tão pequenininho que o Senhor Ele vai usar para transformar alguma área da sua vida, a qual vai trazer um impacto tão grande e significativo que você nem imagina como isso vai ser bom na sua vida, Então comece hoje primeiramente, renovando a sua mente, no livro de Romanos, capítulo 12 e versículo 2. E à medida em que você for, começando aos pouquinhos devagarzinho, lendo uma palavra, lendo um versículo, o Senhor Ele vai trazendo renovo, o Senhor Ele vai trazendo ali um novo caminho, uma nova direção. O Senhor Ele vai trazer alegria ao seu espírito. O Senhor Ele vai trazer a cura da ansiedade, a cura do medo e, consequentemente, o Senhor Ele vai começar, a trazer clareza nas outras áreas na sua vida, a qual você deseja uma resposta do Senhor, E uma coisa que eu tenho vivenciado na minha vida é que cada vez mais que a gente confia no Senhor, que a gente obedece a Deus, mais a gente tem a ganhar, mais você vai ter a ganhar, mais o Senhor Ele vai te dar. Mas o Senhor Ele vai trazer ali aquilo que você precisa, no tempo certo, na hora certa, na maneira certa. Até mesmo, os relacionamentos, o Senhor Ele vai trazer relacionamentos que estão alinhados, com aquilo que o Senhor Ele tem para a sua vida. Porque o Senhor me trouxe também a respeito dessa palavra. Por quê? Porque Ele me deixou bem assim, com clareza espiritual, dizendo que tudo começa com um alinhamento, Mas à medida em que você for renovando a sua mente com a palavra do Senhor, tá bom? Então medite nessa palavra no dia de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, comente aqui, eu vou ler Romanos 12, capítulo 2, tá? E compartilhe essa palavra com quem Deus Ele tocar no seu coração, porque nós também somos instrumentos, na mão do Senhor, e você também precisa ser um instrumento na mão do Senhor, Mas tudo começa na nossa mente, porque na nossa mente existem fortalezas que precisam ser rompidas e quebradas à medida em que nós vamos lendo a palavra do Senhor, alimentando a nossa alma com a palavra de Deus, E conforme nós vamos caminhando juntamente com a presença do Senhor, tá bom? Medite nessa palavra nesse dia, porque essa palavra é uma palavra direcionada para a sua vida, que tanto tem orado e tanto tem pedido ao Senhor uma resposta, uma transformação, uma mudança e principalmente um alinhamento, um direcionamento, tá bom? Se você crê, digite amém. Eu creio e recebo essa palavra no dia de hoje, em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos, os seus planos e principalmente que o Senhor abençoe, essa nova jornada que se inicia hoje na sua vida, caminhando com a palavra do Senhor, começando a ler o Novo Testamento, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Se Deus permitir, amanhã eu estou aqui novamente. Que Deus te abençoe.